Estamos de volta com Elas e Ele, o seu programa de análise e debate. Fernanda, e aí? Mas os indicadores mostram uma coisa, o emprego mostra outra, ou tem uma incompatibilidade aí que eu não estou enxergando, ou estamos realmente sem muito motivo para comemorar, ou não? É estrutural e vai vir mais emprego se Deus quiser mesmo. Bom, realmente está aumentando sim o número, né, de pessoas ocupadas. Porém, tem um dado interessante que o número de vagas que mais aumentou, não de vagas, né, mas em relação ao emprego, é o emprego informal. Tá? Então, por exemplo, o Uber, né, ele é considerado que a pessoa ela está trabalhando, mas não é um emprego com carteira assinada. Tá? Então, se a gente pega, né, esses indicadores, aumentou mais as pessoas que estão trabalhando por conta própria. Tá? E realmente, assim, então as empresas elas estão voltando, mas em relação ao número mesmo que tem aumentado, ou seja, a taxa de desemprego que está diminuindo, ela é mais em relação às pessoas que estão na informalidade. Tá. Então, mas para quem precisa trabalhar, isso, né, antes Mas, Gisela, eu queria a sua opinião, porque uma crítica que se faz, que tem se ouvido muito, é dizer, o emprego aumentou, mas o que mais aumentou foi o subemprego. E isso tem se ouvido muito, a gente até conversou disso antes. O que você acha? Não, mas aumentou muito o subemprego. O que não é bem verdade, porque eu vi que o que mais aumentou foi na indústria. Mas proporcionalmente, realmente teve um aumento grande de subemprego. Eu não sei, eu acho que existe uma divisão, né, entre o que é o informal, o que é o bico, o qualquer coisa, posso lavar teu cabelo, sei lá, o subemprego que tem uma interface aí com o informal, mas que é também, talvez seja formal, mas é o freelancer, alguma coisa assim, e o emprego de CLT e o empreendedorismo. Quer dizer, o empreendedorismo é um trabalho, apenas eu não estou numa corporação, eu não tenho um chefe, eu sou o chefe e provavelmente vou passar a empregar pessoas, né? Então, às vezes a linha é tênue, né? Só o CLT, que é CLT a gente sabe direitinho, né? Mas eu imagino, né, que na medida que a economia cresça, esses subempregos e até esses bicos passem a ser um trabalho formal, assim, uma forma de empreendedorismo mesmo, que é o que o Brasil mais precisa. Pois eu fico imaginando, para quem está desempregado, fala, não, é ruim, você conseguiu um subemprego, eu estou desesperado para fazer qualquer coisa. Eu acho que para essa pessoa, é óbvio que um emprego melhor, com um salário melhor, seria preferível. Mas para quem está com uma renda zero, você fala, não, você conseguiu um subemprego, então não é tão bom. Poxa, é o melhor dos mundos para quem passou 1, 2, 3 anos desempregado. Mas não, mas tem essa coisa, pode ser um caminho também. É um começo para depois. Começo, de repente ele abrir um negócio, tem muito isso, né? O empreendedor por necessidade e às vezes não por vocação. Mas aí ele se encontra naquela atividade e às vezes até obtém um rendimento muito maior do que ele teria se ele fosse lá empregado, trabalhasse batendo ponto e etc. Às vezes ele consegue uma renda muito maior por outro caminho. Inclusive, Ives, eu estava vendo recentemente uma postagem no Facebook do atual diretor da Sebrae, que é o Wilson Poit, e era uma matéria, eu acho que do Estadão, não me lembro agora qual foi a mídia, que falava que justamente nos momentos de crise que nascem os grandes empreendedores, né? As grandes ideias que a pessoa começa na informalidade porque precisa, então começa a fazer suco em casa para vender, o sanduíche natural, e eles tinham lá os exemplos de empresas hoje que têm aportes milionários e começaram assim em casa, né? Então eu acho que é um movimento interessante. Eu acho que assim, uma das coisas mais importantes é estar na engrenagem. De alguma forma você estar fazendo alguma coisa, convivendo com pessoas que trabalham, com pessoas que vão lembrar de você, que vão te chamar, né? Então, e que vai te fazer gerar as ideias que vão, quem sabe eu vou por aqui, vou por ali e tal. Acho muito importante as pessoas mudarem mesmo esse paradigma do que é trabalho
E isso é uma coisa que vai além do Brasil, transcende a crise. Quer dizer, o número de pessoas que vão trabalhar de maneira autônoma, pequena, mudar de emprego, uma hora faz uma coisa, outra hora faz outra, ou que vai fazer 3 coisas em paralelo, isso está aumentando de qualquer forma. Então, o que eu acho interessante é que isso também pode começar a mudar aquela visão de que o empreendedor é o malvadão, né? O empresário é o malvado que quer explorar o que não é empresário. 99%, se eu não me engano, dos empresários atualmente são microempresas ou pequenas empresas, quer dizer, somos nós, são essas pessoas que estão empreendendo, fazendo coisas em casa. Então, o empresário não é o malvadão. O empresário é o cara que teve que arregaçar as mangas, talvez porque perdeu o emprego, ou talvez porque esteve descontente, né, com o seu trabalho, com o seu chefe, sei lá, e resolveu ser seu próprio chefe. Esses são os empresários. Pois é, ele comete o crime imperdoável de oferecer emprego para as pessoas, é um explorador. Pois é. Essa mentalidade eu acho linda aplicada. Mas fala, Fernanda. Não, tem essa visão também, né? Então as pessoas, preciso ter a carteira assinada, então porque eu não posso estar do outro lado, eu não posso ser empreendedor, porque também eu posso falhar. Então, assim, tem um medo, uma coisa, assim, de julgamento. Mas existe uma frase que eu acho muito legal. Tempos difíceis fazem pessoas fortes. Então eu acho também que o brasileiro ele tem muita vontade, muita esperança, né? E eu acredito em tempos melhores, sim. Acho que a gente começou isso e a gente, né, vai ter boas coisas vindo pra cá. Eu achei muito legal esse ditado e ela me fez lembrar de um outro, que é aquele, eu não sei exatamente as palavras, mas santo em armário não é idolatrado. Não tem um negócio assim. Não fica escondido. A pessoa tem que... Deixa eu aproveitar então, a gente vai falar depois de dicas, mas deixa eu te perguntar, Gisela, é uma dúvida muito comum com quem está desempregado, quem está passando por uma situação difícil, ele sempre fica naquele dilema. Eu aceito um emprego em que eu vou ganhar menos, mas que pelo menos eu estou no mercado, pelo menos eu estou me movimentando, ou não, se eu aceito isso, eu estou me bloqueando, eu estou me impedindo de ir atrás de alguma coisa eventualmente melhor. Essa é uma dúvida muito comum. Então o sujeito pensa, não, mas aí, se eu for ficar trabalhando 8 horas, eu vou ter menos tempo para me dedicar para outra coisa, ou para procurar um emprego melhor, ou para fazer algum curso... algum curso, alguma coisa. Essa é uma dúvida muito presente, muito frequente. O que você acha disso? O que você recomendaria? Depois a gente até fala mais de dicas. Mas já aproveitando esse gancho, eu queria perguntar isso já. Tipo, eu me caso com aquele sapo ou vou atrás do príncipe encantado? Essa metáfora, isso aí eu não vou me meter não. Eu não sou bobo nem nada. Esse assunto eu vou ficar bem quieto. Tá. Ótima hora para eu ficar calado. Mas é por aí. Olha, eu diria assim, faça aquilo que você tem à mão, inclusive, assim, aquela história, não fique parado, né? Fique no movimento, esteja em contato com pessoas que estão trabalhando, energize-se, porque a tendência, se a gente não está trabalhando, é começar a conversar com pessoas que não estão trabalhando, que estão deprimidas e que acham que esse governo e nada funciona, esse país, esse horror. Ou pior, né? Ficar o tempo todo no noticiário se horrorizando, etc. e tal. Não, bota a mão na massa, mas fique de olho também nas oportunidades. Inclusive, elas podem surgir enquanto a pessoa está com a mão na massa. Lembrando disso. Quem está em casa é menos lembrado do que quem está no mercado. Claro. Está vendo menos coisas, né? Está menos exposto a ideias novas, a pessoas novas, oportunidades novas. Eu acredito muito nisso. Mas vocês falaram de... Quer falar, Naomi? Não, pode? Puxa o tema. Não, eu quero puxar um outro tema. Vocês disseram, não, às vezes a pessoa, a necessidade, a dificuldade faz surgir o empreendedorismo nela. Tem uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês, que é outro aspecto da moeda, que é justamente a dificuldade, não apenas colocando a pessoa nessa situação dela ir buscar o empreendedorismo, mas a crise no sentido de ser também uma oportunidade. Então, vocês falaram de ditados, tem um que eu acho interessante, que é: quer ganhar R$1 bilhão, resolva o problema de 1 bilhão de pessoas.
Então, assim, na crise você enxerga problemas que quando está tudo bem, você não enxergaria. Será que não é justamente na crise que o sujeito olha e fala, poxa, eu posso, sei lá, criar um site de procura de empregos, eu posso criar um site de educação, porque aí a pessoa aprende a fazer, né, ela aprende a fazer alguma coisa que antes ela não sabia e ela consegue uma nova oportunidade. Vocês acham que essas duas coisas se complementam ou elas são opostas? Quer dizer, não, aí a crise, a tendência é colocar a pessoa para baixo mesmo e aí não tem jeito. Depende de como a pessoa lida com isso. Por isso que é muito importante não se deixar abater. Evita pessoas deprimidas. Evita achar que a culpa é toda do governo, dos outros. Eu sou apenas uma vítima. Vitimização é o caminho do desastre. Né? Não, eu acho que tem tudo a ver. Não sei o que eu posso agora... Nesse debate, eu ia falar antes, se você me permite mudar um pouco. Claro, vamos lá. A questão da taxa de desemprego. A gente se lembra bem, em 2014, na época da reeleição, né, das eleições, a Dilma estava tentando a reeleição, o número ao qual ela se apegava era justamente a taxa de desemprego, que ela dizia, o desemprego está apenas 5%, o desemprego está apenas 5%. Porque todos os outros dados já tinham se movimentado, inclusive você falou que a crise começou em 2014. Eu questiono, a crise começou bem antes, só que os números estavam sendo maquiados. Eles estavam patinando, né? Os números estavam sendo maquiados, as pedaladas foram para justamente esconder situações de falta de dinheiro em caixa, né? E os números todos, na época das eleições, ela segurou todo o anúncio dos índices para depois das eleições. Pois é. A única coisa... Segurou o colapso para vir depois e todo mundo avisando, as contas públicas estão um desastre, isso aqui vai estourar uma hora. Eles seguraram, ganharam a eleição, aí veio... Inclusive, quando você vê investimento da indústria, já começou em 2013 a diminuir. Você já via que realmente ela estava vendo. Então, assim, você já começou ali atrás e ela estoura. E a eu ia falar safada, mas eu vou mudar de palavra. Não pode. E a má intenção, né, ela se apegou ao número que é, em geral, o último que se altera. Que na Nós época vamos falar disso, que é o último que se desemprego. altera. E por que ele é o último que se altera, a gente vai falar disso. E hoje nós estamos com ele. Então, eu até fiz essa pesquisa, engraçado, Ives, eu não achei uma tabela que tivesse o número geral de desempregos desde 2014 até hoje. Eu tive que pesquisar ano por ano. Né? E nós vamos falar disso, mas vai ser no próximo bloco. Até já!